Olá, boa tarde. Começamos agora mais uma edição do Agricultura BR. Olá, boa tarde para você. Seja muito bem-vindo. Hoje é quinta-feira, 5 de outubro. Acompanhe com a gente os destaques desta edição. Nos destaques dessa edição, você tem os fundamentos para o mercado da soja. Hoje é quinta-feira. O Departamento de Agricultura norte-americano divulgou como é que foram as vendas de exportação até o último dia 28 de setembro e trouxe pouco mais de 1 milhão de toneladas comercializadas da oleaginosa. Nova preocupação para os cafeicultores do Brasil. Floradas espaçadas devem causar maturação desuniforme na safra de arábica. Santa Catarina estuda importar milho do Paraguai. E veja ainda nessa edição os estados do Mato Piba e o preparo para o plantio da nova safra de soja. Você vai ver ainda os resultados da irrigação em áreas de café em Minas Gerais, mercado físico, mercado futuro e muito mais a partir de agora no Agricultura BR. Os cafezais do centro-sul do Brasil voltaram a receber chuvas nos últimos dias depois de um longo período sem precipitações. Essa situação trouxe algum alívio aos cafezais, mas não recuperou totalmente as perdas causadas pela seca. A situação é agora preocupante por um outro lado. Essa chuva que chegou induz a segunda florada da safra de café arábica, que é considerada a principal da variedade. No entanto, as floradas este ano estão muito espaçadas por conta do atraso nas chuvas. Isso pode causar um novo problema ao cafeicultor, a maturação desuniforme dos grãos. Sobre este assunto a gente fala ainda hoje nesta edição. E de acordo com a Bolsa de Cereais de Buenos Aires, a área de cultivo com soja na Argentina deve ser a menor dos últimos 10 anos, ou a segunda menor, ficando atrás apenas da temporada 2008-2009. A expectativa é que a área de cultivo fique na casa de 18 milhões e 200 mil hectares. Isso ocorre principalmente por conta de fatores ligados a uma facilidade maior e um entendimento do produtor argentino em cultivar áreas com milho. Isso se deve por conta da facilidade nas exportações. Milho na Argentina para as exportações ficou livre da imposição de tributos, enquanto que a soja tem sido reduzido gradualmente desde o começo do ano de 2017. Com isso, a situação é de uma expectativa menor com destinação na área de soja, lembrando que a Argentina também faz uma rotação de culturas, mas em termos de mudança de posição entre soja e milho, plantam ao mesmo tempo. E faltam aí cerca de 3 semanas para o início do plantio. E aí nós trouxemos esse gráfico com os dados da Bolsa de Cereais de Buenos Aires que mostram as áreas de cultivo na Argentina na temporada 2008-2009 e também o que acontece, o que deve acontecer na 17-18. Então, temporada 2008-2009, 17 milhões 750 mil toneladas. Até a temporada 2009-2010, as áreas de cultivo na Argentina estavam até 19 milhões de hectares, e essa situação ela se altera depois que entra na temporada 2011-2012. Você pode observar aqui que na temporada 14-15, a primeira coluna na cor vermelha, foram 20 milhões de hectares destinados à cultura, 15-16, 20 milhões e 100 mil hectares, 16-17, redução para 19 milhões e 200 mil hectares, e a 17-18 vindo para esse número aqui, 18 milhões e 100 mil hectares. Comparando com qualquer temporada nos últimos 10 anos, é a menor área, com exceção da temporada 2008 e 2009, que teve 17 milhões 750 mil hectares destinados à cultura da soja. A média dos últimos 5 anos também é superior àquilo que os argentinos devem produzir, que é a média de 18 milhões e 600 mil hectares. De acordo com a Bolsa de Cereais, a soja
continua sendo a principal cultura dos argentinos, com a maior renda gerada entre todas as áreas de cultivos. Mas os alagamentos nas províncias de Buenos Aires, La Pampa, Córdoba e Santa Fé impedem uma semeadura maior, uma ocupação diária maior. Foram 6 milhões de hectares comprometidos por inundações, um pouco mais de 1 milhão de hectares estão destinados a cultivos extensivos. Essa informação está na nota técnica da Bolsa de Cereais de Buenos Aires, que confirma mesmo uma redução diária menor para os argentinos na temporada 17-18, onde a semeadura deve começar em poucas semanas. Apesar de os argentinos já esperarem essa redução na área plantada com soja no país neste novo ciclo 17-18, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos continua estimando uma safra regular de soja para o país, ou seja, bem parecida com a temporada passada. No seu último relatório de oferta e demanda, o departamento estimou a safra de soja do país em 57 milhões de toneladas, a de milho em 42 milhões e a de trigo em 17 milhões e meio de toneladas, somando uma safra de grãos no ciclo 17-18 na ordem de 116 milhões e meio de toneladas. Nós continuamos falando sobre soja no cenário internacional e agora falando um pouco a respeito das negociações na Bolsa de Chicago. E olha, cenário tem parâmetros que são baixistas, não poderia ser diferente. A colheita da soja avança nos Estados Unidos, teve um bom avanço na semana encerrada no último domingo, teve um avanço forte, é inegável, melhora na classificação das lavouras pelo Departamento de Agricultura norte-americano, ao passo que chove no Brasil, ou choveu no Brasil em áreas produtoras, o que tirou um pouco da pressão, principalmente as preocupações em relação ao desempenho da lavoura 17-18 aqui no Brasil. São fatores baixistas para o mercado. Trazemos aqui o que vem acontecendo em relação às vendas de soja, que na semana encerrada nesta quinta-feira totalizou 1.016.122 toneladas comercializadas até o dia 28 de setembro. A safra total nos Estados Unidos, temporada 17-18, já totaliza 23.330.000 toneladas. Esse é o cenário para as vendas totais da oleaginosa. Agora, o que chama atenção, e eu peço para manter o gráfico aqui na tela, esse 1.016.000 toneladas fica quase 2 milhões de toneladas abaixo daquilo que foi vendido na semana encerrada no dia 21 de setembro, quando o total de vendas chegou a 2.800.000 toneladas. Então, teve realmente uma baixa um pouco mais expressiva entre uma semana e outra em relação às vendas avulsas norte-americanas. E isso reflete, claro, sobre o mercado, principalmente os negócios em Chicago, somando esses dois fatores que eu já disse, um avanço forte da colheita nos Estados Unidos e também chuvas sobre as áreas de produção do Brasil. Olha só, hoje temos soja reinvertendo esse posicionamento, vindo para alta acima de 1% neste momento, com a posição de maio hoje muito próximo a chegar a $10 por bushel. Nesse momento temos os maiores valores de negociação com soja em Chicago do dia. Posição de novembro vem com alta de 1,27%, $9,70 o bushel. Janeiro, $9,81 o bushel, com elevação de 1,26%. Março, $9,90 por bushel, 1,25% de alta. Maio, $9,99 por bushel, alta de 1,21%. São os maiores valores de negociação desta quinta-feira. Aqui no Brasil, o dólar comercial opera com oscilação frente ao real nesta quinta-feira. Abriu o dia em alta, mas há pouco vinha ainda mais baixo em relação ao fechamento de ontem. Há pouco tempo estava a R$ 3,12. A gente acompanha como está a comercialização dele agora. Dólar volta a operar com leve alta frente aos negócios de quarta-feira, agora subindo 0,06%, cotado a R$ 3,13 mais 4.
preço da soja praticado nos principais portos ou em alguns dos principais portos brasileiros vai mantendo o piso de negócios na casa de R$ 70 por saca de 60 quilos. Vamos ver como é que vem Paranaguá nesse momento, movimentação dos últimos 30 dias. No dia 6 de setembro estava em R$ 71,50 a saca, no dia 12 recuou a R$ 70 a saca, dia 22 retoma para R$ 71 a saca de 60 quilos, dia 28 volta para R$ 71,50, 4 de outubro agora vindo para R$ 70 a saca no Porto de Paranaguá, registrando queda de 2% nos últimos 30 dias. Já o Porto de Santos, que é o maior embarcador de soja do país, tem estabilidade dos valores negociados nesses últimos 30 dias. Vamos aos números. 6 de setembro, R$ 70 a saca. Dia 14, R$ 71. Dia 20, recuou a R$ 70 a saca. Encerrava o mês no melhor patamar de preços desse período considerado, R$ 71,50 por saca. Nesse dia 4 de outubro, R$ 70 a saca de 60 quilos. Portanto, estabilidade para os valores negociados com soja no Porto de Santos. E chegou a hora do quadro Caminhos da Produção, uma parceria do Canal do Boi com a ProSoja de Mato Grosso do Sul, que tem como objetivo levar a você, produtor de todo o país, informação em relação à produção de soja e milho. Durante o circuito AproSoja, a nossa equipe de reportagens conversou com o engenheiro agrônomo Alexandre Mendonça a respeito das perspectivas sobre o mercado de soja e milho do Brasil neste ciclo e também sobre como que o clima pode vir a influenciar estas duas culturas. Acompanhem. Eu vou conversar com o engenheiro agrônomo Alexandre Mendonça de Barros, que deu uma palestra no circuito AproSoja sobre as perspectivas do mercado agrícola no agronegócio 2017-18. Alexandre, como que você analisa o mercado da soja e do milho? Nós tivemos uma mudança muito grande do ano passado para cá, né? A soja caiu, o milho caiu bastante. Isso foi decorrente de uma safra exuberante no Brasil, uma safra muito grande, e também pela valorização do real, né? O real ficou muito forte, isso trouxe tanto o preço da soja como do milho para baixo. Mas eu acho que se a gente olhar para frente, o cenário é, no caso da soja, uma certa estabilidade, né? A gente não está vendo grandes mudanças, mas eu acredito que passada a primeira safra de milho, a gente vai começar a ver o milho se recuperar pelas excepcionais exportações que nós estamos vendo. Tem muito grão saindo do Brasil, isso dá um sinal de alguma recuperação. A preocupação maior é a questão do clima. Qual que é a perspectiva para o mercado brasileiro? Eu acho que o Brasil tem um momento bom, teve um momento especial em termos de safra, mas se a gente olhar para frente, os meteorologistas estão um pouco mais preocupados com o cenário climático, não tanto para o Mato Grosso do Sul, o Cerrado brasileiro, muito mais para o sul do Brasil, né? Apareceu aí a famosa laninha como uma coisa que pode surgir no verão. A laninha traz menos chuvas, tanto para o Rio Grande do Sul quanto para a Argentina, para o Uruguai, e isso foi o que gerou uma certa alta aí no preço da soja no mercado internacional, porque são regiões muito relevantes na produção de soja e de milho, no caso brasileiro. Então, de um modo geral, a perspectiva é boa em termos climáticos para o Brasil, com exceção do Sul, que isso pode comprometer um pouco a safra dos nossos colegas do Sul, que provavelmente traz um pouco mais de preço para cima se isso acontecer. E qual que é a probabilidade de acontecer esses efeitos climáticos, a Laninha e El Ninho na agricultura? Os meteorologistas, eu não sou meteorologista, mas eu trabalho muito com vários, eles estão dizendo assim, o cenário era totalmente de neutralidade climática até o começo de setembro, e a partir de setembro os modelos têm apontado que as águas do Pacífico ficaram mais frias, né? E toda vez que a água do Pacífico esfria, tem menos volume de água vindo para o hemisfério sul e para a parcela sul do hemisfério. Então, assim, a probabilidade de acontecer o El Ninho é praticamente zero e a probabilidade de ocorrência de Laninha veio para um patamar de 60%. Então, aumentou razoavelmente a chance desse fenômeno de Laninha aparecer durante o verão brasileiro e, de novo, vai afetar mais os nossos colegas do sul aí,
do que particularmente do Cerrado. E como que o mercado brasileiro pode formar os preços no mercado interno? Nós somos tomadores de preço de soja, né? O preço é formado em Chicago, então referenciado em Chicago, não tenho muita dúvida disso. No caso do milho, aí, como o milho é um produto mais barato que a soja, o frete pesa muito no milho, né? Então a gente vê diferenças de preço muito grandes, dependendo da região que eu estou do Brasil, né? Quanto mais perto do porto, o preço tende a ser bem mais elevado, quanto mais distante, o preço tende a se acomodar. Então, assim, a soja, sem dúvida, Chicago referencia totalmente, o milho há uma interferência do mercado internacional, mas tem as especificidades regionais, aí é falando um pouquinho mais dentro do Brasil. Durante a palestra você falou sobre riscos de produção. Quais são os riscos? Eu acho que o principal risco é meteorológico desse ano, né? A gente tem uma questão logística, a demanda de frete está muito alta, o preço do frete sumiu bastante, né? Isso tem atrapalhado um pouco, né, o preço interno, porque está caro o frete, né? Mas, sem dúvida, o grande risco desta safra é climático. O ano passado era um cenário climático melhor do que nós estamos vendo hoje. E qual que é a dica que você dá para o produtor que não está nos assistindo para ter uma ótima produção? Eu acho que hoje é controle de custos, né? Mas mantendo a tecnologia num nível bom, né? Porque vai ser um ano mais desafiador em termos climáticos, então, e mesmo de preços, né? Não serão preços exuberantes, é o que eu acho. Portanto, o foco no custo, na eficiência operacional, de um plantio bem feito, não tomar muito risco de clima aí na entrada de plantio. Estou vendo gente, né, as chuvas não estão chegando e o pessoal encarando aí plantar a seco, no pó. Acho que é um ano que não é para abusar muito da sorte, não. Tá? Essa é a minha leitura. Eu percebi assim também que na palestra você trabalha muito com previsão. Você acha que a previsão do preço do dólar daqui subir ou cair? Eu acho que vai ficar onde está. Eu não consigo ver muita diferença. A grande questão do câmbio vai ser no ano que vem, que é quando nós vamos colher a safra, como é que vai ter tal cenário político. E isso depende muito, né? Eu acho que se tiver uma eleição que o Lula, né, ou algum candidato de esquerda, com uma proposta de política econômica que volte ao que a gente estava vendo no Brasil, aí o real pode se enfraquecer e o preço da soja e do milho pode subir. Mas caso contrário, eu acho que é mais ou menos o que nós estamos vendo, 3,20, alguma coisa ao redor disso. Os sojicultores do Brasil estão agora com foco nas atividades de plantio da nova safra. Com o retorno das chuvas nos últimos dias sobre boa parte do centro-sul do Brasil, os agricultores, enfim, puderam dar a largada na semeadura da nova safra de soja e agora aceleram as plantadeiras no campo para retardar um pouco do atraso causado por conta do clima seco nas atividades de início de plantio. Esta, no entanto, é apenas uma fase do ciclo da cultura que caminha juntamente com o clima para que se desenvolva bem. A chuva ou a ausência dela é determinante em várias fases do ciclo e deve acontecer no momento exato para que a lavoura corra bem. Uma fase muito importante no desenvolvimento das lavouras de soja é por volta do mês de janeiro, quando a soja super precoce começa a ser colhida no país e as demais áreas produtoras estão na fase final de maturação. A Juliana Rezende, da Somar Meteorologia, conta pra gente agora como vai ser o regime de chuvas no mês de janeiro de 2018 e fala também se esse resfriamento nas águas do Oceano Pacífico pode vir a causar alguma estiagem neste período. Os destaques estão no quadro Agroclima. Olá, boa tarde a todos. Em relação ao mês de janeiro, para as áreas produtoras de soja, apenas há risco para episódios de estiagem é no Rio Grande do Sul. Isso porque as águas do Oceano Pacífico Central estão mais resfriadas do que o normal. Por outro lado, essas águas do oceano mais resfriadas, elas podem provocar diminuição da chuva no Rio Grande do Sul, principalmente no mês de janeiro. Só que, por outro lado, as águas da costa do Rio Grande do Sul vão estar um pouco mais aquecidas. Isso acaba
acaba garantindo melhores condições e acaba alimentando as instabilidades no Rio Grande do Sul. Então, no decorrer da primeira quinzena do mês de janeiro, a chuva deve ficar abaixo da média em praticamente toda a metade oeste do Rio Grande do Sul. No decorrer da segunda quinzena, esse déficit de chuva deve ficar um pouco menos expressivo. Apenas no extremo oeste do Rio Grande do Sul é que a chuva deve ficar abaixo da média. Nas demais áreas produtoras de soja, a chuva deve ficar muito próxima da média e também com volumes acima da média de chuva para o período. Então, no decorrer do mês de janeiro, apenas áreas produtoras de soja do Rio Grande do Sul é que representam riscos de episódios de estiagem para as áreas produtoras de soja. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. Obrigada, Juliana. Até mais. Por aqui é hora de intervalo. No próximo bloco, a gente destaca o Matopiba, nova fronteira agrícola do país, e fala sobre as épocas de plantio da nova safra de soja. E ainda hoje, aqui no Agricultura BR, informações importantes a respeito de irrigação na cafeicultura nacional. Nós vamos para o intervalo comercial e voltamos em instantes. A nossa inspiração vem do campo. É pura terra. O que vemos, estimamos, nossa crença maior vem dela. Está nas áreas de soja, milho, café, aonde o produtor puder trabalhar. E também na tecnologia, máquinas, colheitadeiras e tratores. Os números, o mercado, o clima, todos eles estão aqui. Para o melhor entendimento do que acontece no agronegócio. Agricultura BR, 3 anos. Obrigado, produtor brasileiro. Semana que vem, o Agricultura BR completa 3 anos no ar. Você que esteve com a gente nesse tempo e quer mandar um recadinho para o programa, participe mandando um vídeo. Nós queremos a sua participação, que é muito simples. Nós queremos uma filmagem, você trabalhando aí no campo, na sua fazenda, na sua propriedade, com aquilo que você faz diariamente. É muito fácil, é só gravar um vídeo pelo celular e enviar pra gente pelo aplicativo WhatsApp. Você pode enviar também pelas nossas mídias sociais, pelo Facebook e pelo Twitter, tanto do canal do Boi quanto do Agricultura BR. O nosso número WhatsApp é o 67996562266. Os vídeos que a gente receber vão estar nas edições especiais da semana que vem do Agricultura BR 3 anos. Parte dos estados que compõem a fronteira agrícola do Matopiba já estão liberados para fazerem o plantio da nova safra de soja. Parte do Maranhão, o Piauí e Tocantins já podem, portanto, iniciar a semeadura. O período de vazio sanitário da soja em cada um destes estados é o seguinte: na primeira região do Maranhão, que compreende Alto Mearim, Grajaú, Balsas, Imperatriz e Porto Franco, o período de vazio sanitário é do dia 1º de agosto até 30 de setembro, ou seja, já encerrou. Já os demais municípios produtores do Maranhão ainda estão em fase de vazio. Vazio por lá iniciou do dia 15 de setembro e segue até 15 de novembro. Tocantins tem o período do vazio sanitário do dia 1º de julho até 30 de setembro, portanto, também já pode fazer a semeadura. O Piauí não adota o vazio sanitário da soja e na Bahia ele ainda está vigente do dia 1º de julho e segue até o dia 7 de outubro. Daqui a uns dias, os baianos, portanto, já podem iniciar a semeadura do novo ciclo da soja. Alguns destes estados possuem a chamada calendarização, que é uma data final de semeadura. O objetivo disso é reduzir as aplicações de fungicidas para evitar que um quilfungo, causador da ferrugem asiática da soja, se torne cada vez mais resistente ao produto químico. Veja qual é o período de semeadura da soja em cada uma das regiões do Matopiba. Na primeira região do Maranhão, como comentamos há pouco, o período de plantio começa no dia 1º de outubro, portanto, maranhenses desta região já podem dar início à semeadura. As demais áreas, somente a partir do dia 16 de novembro. No Tocantins, há o período de início e de encerramento de plantio da soja. O plantio teve início no dia 1º de outubro e é permitido até o dia 15 de janeiro. O Piauí tem um período estabelecido pela Conab entre novembro a janeiro, porém não tem calendarização da soja e nem período de vazio. E a Bahia pode dar início ao plantio a partir do dia 8 de outubro e tem também prazo.
telespectadores da região produtora do Matopiba para saber sobre o clima, Fabiano. Exatamente, nós vamos ter agora essa participação no quadro Agricultura BR Responde. Participação então do Matopiba, vamos ver então o questionamento aqui do telespectador. Juliana, temos a participação hoje da Nilda, estado do Piauí, e ela quer saber da previsão do tempo mesmo. Gostaria de saber a previsão do tempo estendida para a região do Matopiba, Maranhão, Tocantins, Piauí, Bahia. Quem responde é Juliana Rezende. Respondendo à dúvida da telespectadora Nilda, da região do Piauí, no Matopiba, que quer saber como é que ficam as chuvas no decorrer dos próximos meses. Bom, agora em relação ao mês de outubro, as chuvas ainda não devem voltar a ocorrer na região do Matopiba. Isso só deve acontecer nas áreas do centro-sul do Brasil, que as chuvas garantem maior regularidade. Agora, na região do Matopiba, o mês de outubro ainda deve ser de pouca chuva em grande parte da região do Matopiba. As instabilidades apenas voltam a aumentar, em grande parte, principalmente no Tocantins. Agora, nas áreas mais ao sul do Maranhão, também sul do Piauí e extremo oeste da Bahia, as chuvas até começam a retornar, mas mesmo assim não deve garantir regularidade das instabilidades. E o volume de água acumulado ainda deve ser baixo. Nas áreas em azul escuro, o acumulado de chuva não deve passar de 50 milímetros no decorrer do mês de outubro. É a partir do mês de novembro que as chuvas começam a se tornar mais regulares na região do Matopiba. As instabilidades começam a ocorrer com mais frequência e aí os índices de umidade do solo também devem ficar mais elevados. O acumulado de chuva no decorrer do mês de novembro já fica mais elevado em grande parte do Matopiba, alcançando ainda 150 milímetros no decorrer do mês de novembro. O mês de dezembro também deve ser de chuvas expressivas em grande parte do Matopiba. Agora, o acumulado de chuva pode alcançar até 300 milímetros no decorrer do mês de dezembro. Então, as instabilidades começam a ocorrer de forma mais frequente, trazendo chuvas mais regulares para a região do Matopiba, principalmente a partir do mês de novembro. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. A respeito da previsão, mas você pode participar do Agricultura BR Responde, manda sua pergunta a respeito de mercado, a respeito da previsão do tempo, aquilo que você quer ver no programa, você envia pelo Facebook, Twitter e também pelo WhatsApp. 67996562266. Este foi o quadro Agricultura BR Responde. Pessoal, vocês não falam... Por aqui a Agricultura BR traz como é que estão sendo praticados os valores do milho em algumas praças brasileiras. Vamos ver então esses indicadores, começando aqui pelo estado do Rio Grande do Sul. E nós temos aqui estabilidade nos últimos 15 dias, estabilidade para R$ 28,00 por saca de 60 quilos no Rio Grande do Sul. Em Santa Catarina, há aumento nos valores praticados com o milho. Saca vai aumentando nesses últimos 15 dias, pouco mais de 5%, é o que nos mostra agora esse levantamento que nós destacamos aqui no Agricultura BR. Dia 20 de setembro, valor médio de R$ 27,50 por saca. No dia 25, chegava a R$ 28,00 a saca. No dia 27, subiu para R$ 28,50. Nesse começo de semana, dia 2, R$ 29,00 a saca de 60 quilos. E nesse dia 5, mantendo os valores em R$ 29,00 por saca de 60 quilos. Esse é o estado de Santa Catarina, alta de 5,5% durante esses 15 dias. Mas quem teve uma alta realmente mais expressiva foi o estado do Paraná, alta superior a 8%, é o que nós vamos conferir agora. Observe que no Paraná, no dia 20 de setembro, valor de R$ 23,00 a saca de 60 quilos, dia 25 chegava a R$ 24,00, no dia 27,00 mantinha, no dia 27 mantinha os R$ 24,00 por saca de valor. Entrou o mês de outubro a R$ 25,00 a saca e mantém esse preço nesse dia 5, alta de 8,7% para o valor médio em todo o estado do Paraná para a saca de 60 quilos do milho.
E em meio ainda a um volume abundante de milho no Brasil, proveniente da safra passada, Santa Catarina estuda importar o cereal do Paraguai. A situação iria abastecer os cenários da suinocultura e avicultura do estado, já que Santa Catarina é um grande estado criador destes animais. O estado não tem uma produção muito significativa de milho e, com isso, normalmente importa dos demais estados. Trazer o milho do Paraguai ficaria 70% mais barato aos catarinenses, de acordo com um estudo feito pela Secretaria de Agricultura do Estado. Hoje em dia, o grão que é trazido do estado do Mato Grosso, por exemplo, representa quase o dobro do preço daquele que se fosse trazido do Paraguai. O estudo, que mostra a chamada Rota do Milho, caso ela dê certo, vai fazer com que o cereal saia do Paraguai, passe pela Argentina e entre no Paraná através do município de Dionísio Cerqueira. Caso esse trajeto funcione, ele terá a dimensão, o percurso de 354 quilômetros. Já do município de Chapecó, que é um grande centro de distribuição em Santa Catarina, o percurso teria aproximadamente 555 quilômetros. O trajeto representa quase metade do percurso dos caminhões vindos do estado do Mato Grosso. Bom, as autoridades de Santa Catarina, do Paraguai e da Argentina têm se reunido para discutir essa situação. Ainda há alguns entraves que prejudicam com que isso dê certo, como a situação de infraestrutura em Santa Catarina para receber esses caminhões vindos de fora. Por enquanto, a Secretaria de Agricultura do Estado continua apoiando essa decisão e diz que a situação não vai afetar o mercado do milho para o produtor catarinense. O secretário adjunto da Secretaria de Agricultura e Pesca do Estado, Ayrton Spies, disse o seguinte: o produtor de milho não vai ficar prejudicado. Na verdade, ao fortalecer a produção de suínos e aves e o aumento desta produção, vai aumentar o consumo e o milho mais próximo vai ser sempre o milho catarinense. É o primeiro a ser comprado e o primeiro a ser consumido. Por aqui o destaque segue sendo milho agora, cenário internacional. Nesta quinta-feira, o Departamento de Agricultura norte-americano divulgou, como ocorre tradicionalmente, o seu relatório de vendas e exportações. Na semana encerrada, nesse último dia 28 de setembro, as vendas de milho norte-americano totalizaram 814 mil, pouco mais de 814 mil toneladas do cereal. Um número 300 mil toneladas superior ao que foi vendido na semana durante o encerramento, até o encerramento do dia 21 de setembro. Então teve uma melhora entre uma semana e outra em relação à comercialização de milho. Observe que a semana totalizou 814.054 toneladas de vendas, safra por enquanto 17-18 norte-americana, chegando a 12.164.155 toneladas comercializadas até o último dia 28 de setembro, de acordo com o Departamento de Agricultura norte-americano. Como há uma situação de pressão por conta da colheita nos Estados Unidos e também os estoques mais altos, há uma tendência baixista para o milho. Entretanto, hoje nós temos o cereal operando em elevação na Bolsa de Chicago. Posição de dezembro ganha 0,43%, vem a $3,49 por bushel. Março, $3,62 o bushel, com a elevação de 0,34%. Maio, $3,71 o bushel, com elevação de 0,33%. E julho, $3,79 o bushel, com alta de 0,26%. Assim vem os negócios com milho na Bolsa de Chicago. No próximo bloco a gente fala de café e o que está acontecendo atualmente nos cafezais do Brasil e a consequência das floradas espaçadas. E você pode participar do programa, mande a sua mensagem para o nosso WhatsApp, o número é 67996562266. A nossa inspiração vem do campo, é pura terra. O que vemos, estimamos, nossa crença maior vem dela. Está nas áreas de soja,
milho, café, aonde o produtor puder trabalhar. E também na tecnologia, máquinas, colheitadeiras e tratores. Os números, o mercado, o clima, todos eles estão aqui. Para o melhor entendimento do que acontece no agronegócio. Agricultura BR, 3 anos. Obrigado, produtor brasileiro. Semana que vem, o Agricultura BR completa 3 anos no ar. Você que esteve com a gente nesse tempo e quer mandar um recadinho para o programa, participe mandando um vídeo. Nós queremos a sua participação, que é muito simples. Nós queremos uma filmagem, você trabalhando aí no campo, na sua fazenda, na sua propriedade, com aquilo que você faz diariamente. É muito fácil, é só gravar um vídeo pelo celular e enviar pra gente pelo aplicativo WhatsApp. Você pode enviar também pelas nossas mídias sociais, pelo Facebook e pelo Twitter, tanto do canal do Boi quanto do Agricultura BR. O nosso número WhatsApp é o 67996562266. Os vídeos que a gente receber vão estar nas edições especiais da semana que vem do Agricultura BR 3 anos. Os cafezais de arábica do Brasil voltaram a receber chuvas nos últimos dias depois de um longo período de seca. As precipitações que caem melhoram a qualidade do solo, que estava com muito déficit hídrico, e agora já induz a segunda florada do café. De acordo com especialistas, o café arábica possui 3 floradas. A situação este ano não é tão favorável para isso porque elas estão muito espaçadas, ou seja, cada florada tem demorado para chegar à outra, isso por conta do atraso das chuvas. A situação esse ano pode preocupar, uma vez com que as floradas espaçadas devem causar a maturação desuniforme dos grãos. Ou seja, o cafeicultor, quando chegar a hora da colheita, vai colher ao mesmo tempo grãos verdes e grãos maduros. E vai receber menos por isso, porque vai afetar a qualidade da sua produção. Ou terá que fazer uma colheita parcelada, tendo esse trabalho a mais, a fim de conseguir fazer uma colheita de grãos uniformes. Agora, portanto, o cafeicultor do Brasil enfrenta 2 situações que comprometem a sua produção. O déficit hídrico, que apesar das chuvas terem retornado, ele não foi completamente reposto nas áreas agrícolas, e também estas floradas espaçadas que podem causar a maturação desuniforme destes grãos de café. A Juliana Rezende conta pra gente agora como que o clima deve se comportar daqui para frente e como fica toda essa situação. Os destaques estão no quadro Agroclima. Agroclima, oferecimento Biomatrix, sinal verde para alta qualidade em grão e silagem de milho. A última semana foi de chuvas expressivas no Sudeste e principalmente em áreas produtoras de café arábica do estado de Minas Gerais. Essas instabilidades tiveram potencial para garantir até a recuperação dos índices de umidade do solo, que já vinham declinando de forma bastante expressiva. Como a gente pode ver no mapa, a umidade do solo já em toda a metade sul mineira já se encontra bastante elevado, alcançando índices de até 80% no sul de Minas Gerais. Nos próximos dias, agora o tempo seco volta a predominar em grande parte do estado de Minas Gerais. Apenas no extremo sul do estado pode ocorrer algumas instabilidades, mas de forma mais fraca. Nas demais áreas do estado mineiro, previsão de tempo bastante seco e dias ensolarados. A partir da próxima semana, o tempo seco ainda deve persistir. Essas instabilidades, elas se espalham um pouco mais pela faixa leste do estado. Sul de Minas Gerais também ainda deve receber alguma chuva, mas o interior e também as áreas mais ao norte de Minas Gerais, a persistência ainda será de dias de tempo mais seco. É somente a partir da terceira semana que essas instabilidades conseguem avançar pelo sudeste e aí deve provocar chuva mais abrangente em grande parte do estado mineiro. Sul de Minas Gerais é que deve receber as chuvas um pouco mais expressivas, mas mesmo assim o acumulado ainda é baixo e não passa de 15 milímetros. Então, no decorrer das próximas semanas, lavouras de café arábica do estado de Minas Gerais ainda devem receber chuva, de forma mais abrangente apenas a partir da metade do mês de outubro. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. O Fabiano esteve em uma área de produção cafeeira no Cerrado Mineiro para conhecer o sistema de irrigação com que essa propriedade trabalha. Por lá, as floradas estão garantidas. Fazenda Santa Lúcia, Araxá, Cerrado de Minas. Final do mês de setembro e aquela secura que atinge a terra, o visual e os pés de café da propriedade.
mas não todo ele. Por aqui, a irrigação traz a garantia de produção, qualidade e uma florada de impressionar. O resultado é uma seleção capaz de atender mercados extremamente exigentes, como Estados Unidos, Inglaterra, Japão, França, Coreia do Sul e Alemanha. É a diferença do café de sequeiro e irrigado. O café irrigado, a gente consegue suprir a necessidade da planta da demanda de água, e a gente avalia esses resultados com a área de sequeiro mediante a produção, ou seja, o volume que é produzido de um sequeiro com a área irrigada. A gente faz uma classificação do ponto da ordem de colheita, visando extrair o produto no seu ponto de maturação máximo, e também no pós-colheita a gente consegue fazer a classificação por bebida, otimizando então um produto final superior. Os pivôs de irrigação têm trazido uma verdadeira revolução no campo, garantindo produtividade maior e também produção. No caso das áreas de produção de café, isso significa grãos de peneira maior. A irrigação é um investimento importante na fazenda de produção de café, em uma propriedade que exporta 20% do que produz, mas que pode atingir no valor do café premium, de peneira maior, 19, valores de até R$ 800 por saca de 60 quilos no café de qualidade Bourbon. Compramos É o que me explicava João Gabriel Loyola. Ao mostrar o resultado de uma área irrigada, ele explica a técnica que permite a produção no cerrado. No grupo, a produção chega na casa de 100 mil sacas ao ano e a produtividade na comparação chega a ser o dobro. A grande intenção nossa na florada é aumentar a produtividade. Você tem um pegamento de flor muito maior debaixo de pivô. Que você vê hoje o cerrado, as áreas que a gente tem andado, as áreas nossas de sequeiro mesmo, elas estão apresentando um ponto de murcha, estão com a desfolha alta, enquanto você tem um cenário dentro da propriedade que é isso aí, que é essa florada, uma florada bem uniforme que veio, e a expectativa de produção muito alta. Você vê que ela respondeu bastante à água que nós colocamos no início do mês. Essa área que nós estamos aqui, nós estamos num cafezal que tem quanto tempo aqui essas plantas dessa área? Esse café aqui é um café de 10 anos, plantado há 10 anos atrás. Ele recebeu uma poda, recebeu um manejo de poda nele, que foi um decote e um esqueletamento. E ela está vindo agora para a principal produção dela. Ela ficou ano passado vegetando, que foi quando nós fizemos a poda no ano retrasado. Vegetou ano passado, deu a florada esse ano. Então, nós estamos na expectativa agora para o ano que vem dela de produção. Esse ano, agora janeiro 17, nós tivemos um veranico aqui que acabou prejudicando um pouco da peneira, que é a fase de enchimento de fruto. O irrigado não. O irrigado você consegue produzir, você disponibilizar água para ele no enchimento. Então, você aumenta a peneira do café. Como o grupo tem um foco muito grande em qualidade, a gente tem que estar 100% atento a esses detalhes, que esses detalhes fazem a diferença lá na qualidade, lá na frente. Nas áreas onde não há irrigação, a produtividade dos cafezais preocupa por conta do déficit hídrico que ainda perdura nas áreas produtoras do Brasil. Mesmo diante dessa expectativa de uma produção em 2018 que não seja tão positiva assim, o mercado tem operado em baixa. É que os operadores da Bolsa de Nova York, que é a bolsa referência mundial para a variedade arábica em todo o mundo, têm apostado em uma safra sim positiva no Brasil e, diante das notícias do retorno das chuvas em áreas produtoras do país, fazem baixar o preço no cenário internacional. O mercado brasileiro reflete o que acontece lá fora e, portanto, as cotações também caem bastante por aqui. Nos 3 primeiros dias úteis de outubro, 3 quedas seguidas foram anotadas para o valor da saca de arábica. Veja comigo, a apuração do CPEA mostra a cotação da saca de 60 quilos do grão, tipo 6, bebida dura para melhor, negociado no estado de São Paulo. Esta última quarta-feira, dia 4 de outubro, registrou mais uma forte baixa, levando o valor da saca para R$ 438,28 a saca. Veja que nos dias anteriores, a queda também foi frequente dia a dia. O café arábica vem perdendo preço aqui no Brasil, motivo do reflexo lá de fora.
Vamos ver como é que vem agora as negociações com o café arábica na Bolsa de Nova York. Você acompanha comigo aqui mais um dia de recuperação, mas é uma alta muito leve, nem chega a trazer as posições de mais curto prazo para a marca de $1,30. Observe que dezembro vem a $1,25 a libra peso, com alta de 0,23%. Março, $1,29 por libra peso, com elevação de 0,27%. E maio, $1,31 por libra peso, com alta de 0,22%. Nas lavouras de café Conilon, a segunda florada do grão também já pode ser vista. Municípios produtores capixabas já, portanto, receberam as chuvas destes últimos dias, induzindo a florada da variedade. O estado do Espírito Santo, que é o maior produtor da variedade Conilon do Brasil, passa neste ano pelo segundo ano de safra positiva. Há 2 anos, o estado capixaba contabilizava já 3 anos de seca severa, que acabou derrubando demais a produção da variedade aqui no país. Este ano, portanto, marca essa formação de chuvas um pouco mais cedo, um pouco mais regulares, garantindo uma melhor expectativa em relação à safra de 2018. Apesar disso, a situação não é completamente confortável, não. Isso porque os níveis de reservatórios de águas do Espírito Santo ainda estão em níveis muito baixos, fazendo com que o governo, inclusive, proíba novamente este ano a irrigação durante o período diurno. A Juliana Rezende, da Somar Meteorologia, fala pra gente agora mais sobre a previsão do tempo para as áreas de café no estado do Espírito Santo. As chuvas que avançaram pelo sudeste durante a última semana acabaram alcançando o estado do Espírito Santo. E essas instabilidades provocaram a segunda florada das lavouras de café Conilon. Nos últimos períodos, a disponibilidade hídrica do solo do estado do Espírito Santo ainda está um pouco mais baixa, principalmente no interior, porque as instabilidades, elas seguiram mais frequentes, foi nas áreas litorâneas. Nos próximos 5 dias, as chuvas ainda podem ocorrer, mas de forma muito fraca e isolada no extremo norte do Espírito Santo. A partir da próxima semana, essas chuvas agora podem se espalhar um pouco mais pelo estado, mas mesmo assim seguem fracas, as pancadas seguem isoladas e também irregulares. A partir da terceira semana, as instabilidades elas vão conseguir avançar de forma mais expressiva pela região sudeste. Só que as chuvas elas vão ficar mais fortes nas áreas mais ao sul. O estado do Espírito Santo ainda não deve receber chuvas muito expressivas. As pancadas ainda devem seguir fracas e também isoladas até o dia 20 do mês de outubro. Então, no decorrer das próximas semanas, as instabilidades até podem ocorrer no estado do Espírito Santo, mas são pancadas fracas e também isoladas, principalmente nas lavouras de café Conilon. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. E assim como a variedade arábica, o café Conilon também tem registrado perdas no mercado nacional. Esta última quarta-feira foi mais um dia de baixa apurado pelo CPEA. Cotação da saca de 60 quilos do grão tipo 6, peneira 13 acima, fechou o dia a R$ 393,47. Recuo em relação ao dia anterior. Se a gente analisar os dias prévios, café Conilon tem tido uma oscilação negativa sim, mas a mais próximo à estabilidade em relação ao arábica. O arábica, pelo contrário, cai com muita força no Brasil e também lá fora. Você acompanha conosco agora como é que vem a referência por Conilon aqui no Brasil, no mercado futuro. Robusta negociado na Bolsa de Londres. Vamos ver como é que vem o mercado hoje, caindo. Posição de novembro recua 0,74%, vem para $2.000 a tonelada. Hoje já chegou a 2018, nesse momento perde, vem para $2.000 com queda de 0,74%. Janeiro recua 0,45%, $1.968 a tonelada. E março, $1.958 a tonelada, com queda de 0,30%. E
E você que é cafeicultor, já viu a florada aí na sua propriedade? Mande uma foto para a gente, participe do Agricultura BR através do quadro Somos Todos Produtores. Tire uma foto dos seus cafezais, já que receberam essa chuva, estão fazendo florescimento para a safra acontecer. Mande pelo aplicativo WhatsApp no 67996562266. As fotos a gente exibe aqui para todo o Brasil ver. Agora, daqui a pouco a Agricultura BR vai trazer também previsão do tempo para o sul do país, para as áreas de produção de trigo, de soja e aquelas necessidades que o produtor rural tem mandado para nós daqui a pouco, depois do intervalo. Estamos de volta, é hora de acompanhar o que os telespectadores pelo Brasil mandam de perguntas para a gente. Chegou a hora do quadro Agricultura BR Responde. E vamos à participação de agora do Agricultura BR Responde. Nós temos ela aqui na tela conosco, participação do Edson Salles Pereira, de Laurentino, região do Alto do Vale do Itajaí, Santa Catarina. E ele escreve aqui para nós: tudo bem? Tudo ótimo, Edson, obrigado pela sua participação. Ele escreve: obrigado pelo telejornal que traz ótimas e objetivas notícias focadas no agronegócio. Faz algum tempo que vos acompanho. Parabéns pelos 3 anos de trabalho. Que Deus vos abençoe e vos ilumine neste caminho com notícias excelentes e úteis ao agronegócio. O Edson mandou essa mensagem aqui, nos deixa muito feliz, né, Juliana? Muito feliz. A Agricultura BR comemora 3 anos no ar na semana que vem e a gente já agradece os parabéns. E o Edson faz uma pergunta para a gente, ele diz o seguinte: solicito, por favor, a previsão do tempo estendida lá para a região dele, em Santa Catarina. No momento estou com trigo que foi plantado em final de junho e com a colheita prevista para final de novembro. Após, no início de dezembro, plantarei soja. Se possível, apontar a previsão de tempo, a colheita do trigo e ao desenvolvimento da soja. Gratidão. Edson, obrigada a você pela participação. Vamos ouvir então todos os destaques com a Juliana Rezende. Respondendo à dúvida do telespectador Edson, da cidade de Laurentino, na região do Alto do Vale do Itajaí, em Santa Catarina, que quer saber como é que as chuvas agora vão se comportar no sul do Brasil, principalmente ao longo da fase de colheita da lavoura de trigo e após essa colheita, principalmente agora a fase de desenvolvimento da soja. Durante o mês de novembro, onde deve começar a colheita do trigo, agora as instabilidades no sul, elas ainda devem seguir um pouco mais expressivas, principalmente na faixa oeste, que o acumulado ainda deve ser mais elevado, podendo alcançar até 200 milímetros. No decorrer do mês de dezembro, as instabilidades agora, elas ainda devem seguir um pouco mais expressivas em grande parte do estado de Santa Catarina. E é na faixa oeste que as chuvas devem seguir mais frequentes e com volume de chuva mais elevado. Então, no decorrer do mês de novembro e também dezembro, as instabilidades ainda devem seguir mais expressivas e também frequentes em grande parte da região sul. Apenas durante o mês de janeiro é que as chuvas agora devem dar uma diminuída. Isso principalmente em algumas áreas do norte do Rio Grande do Sul, podendo alcançar ali a faixa oeste do estado de Santa Catarina. Então, com essas chuvas diminuindo, essa disponibilidade hídrica do solo pode diminuir um pouco mais. Mas mesmo assim, agora a fase de plantio da soja ainda deve ser com bons índices de umidade do solo. Agora, essas instabilidades que devem seguir ocorrendo entre novembro e também dezembro podem acabar atrapalhando o andamento da colheita do trigo. Hoje eu encerro por aqui a minha participação. Até mais! Tá aí a resposta ao Edson Salles, que participou do programa conosco hoje, Agricultura BR Responde, ele que é de Laurentino, Santa Catarina. Você pode participar também, envia sua mensagem para o nosso WhatsApp, 679-9656-2266. Este foi o quadro Agricultura BR Responde. Vamos saber então como estão os preços do trigo na região sul do país. No estado do Paraná, esta última quarta-feira, dia 4 de outubro, foi de estabilidade para o mercado do trigo tipo pão ou melhorador. O dia encerrou com a cotação da tonelada a R$ 589,79. Os últimos dias, somando o mês de outubro, tem sido de desvalorização na comparação com o fechamento de setembro. Mas ainda assim, os negócios vêm pouco próximos à estabilidade. Vamos agora ao mercado do Rio Grande do Sul, que nesta última quarta-feira registrou uma perda mais expressiva para o valor da tonelada do trigo tipo brando.
O valor fechou o dia a R$ 570,45, acumulando já uma perda significativa em apenas 3 dias úteis de outubro, queda de 2,7%. E além de enfrentar preços muito baixos, outra situação preocupa o triticultor do Brasil e da América do Sul em geral. As condições climáticas têm baixado o potencial produtivo das lavouras e também a qualidade dos grãos. No Brasil, foi o tempo seco, longo, que prejudicou o desenvolvimento das lavouras no campo. Tanto o Paraná quanto o Rio Grande do Sul já trazem expectativas menores de produção. Na Argentina, é a chuva frequente que também impacta nas lavouras do cereal. Com muita umidade, elas não se desenvolvem bem e a produção total pode ficar abaixo do esperado. O estado do Paraná, por exemplo, que é o maior produtor de trigo do Brasil, tinha em julho a expectativa de colher 2.800.000 toneladas do cereal. Em outubro, baixou para 2.200.000 toneladas esta estimativa. O Rio Grande do Sul, de acordo com a Emater do estado, já também traz expectativas de baixa na produção, mas ainda os cálculos estão sendo feitos em relação à quantidade e à qualidade deste grão. Vamos ver agora como é que vem os negócios com trigo no mercado futuro de Chicago. É o que você acompanha conosco agora, estabilidade para trigo. Dezembro, $4,42 o bushel, totalmente estável. Março, $4,60 o bushel, também estável, com alta de 0,05%. Maio, $4,75 o bushel, com elevação de 0,15%. E veja com a gente no próximo e último bloco. As multas por descumprimento do período de vazio sanitário da soja aumentaram em Mato Grosso do Sul neste ano. Nos últimos destaques dessa edição você vê logo mais depois do intervalo. A nossa inspiração vem do campo. É pura terra. O que vemos, estimamos, nossa crença maior vem dela. Está nas áreas de soja, milho, café, aonde o produtor puder trabalhar. E também na tecnologia, máquinas, colheitadeiras e tratores. Os números, o mercado, o clima, todos eles estão aqui. Para o melhor entendimento do que acontece no agronegócio. Agricultura BR, 3 anos. Obrigado, produtor brasileiro. Semana que vem, o Agricultura BR completa 3 anos no ar. Você que esteve com a gente nesse tempo e quer mandar um recadinho para o programa, participe mandando um vídeo. E nós queremos a sua participação, que é muito simples. Nós queremos uma filmagem, você trabalhando aí no campo, na sua fazenda, na sua propriedade, com aquilo que você faz diariamente. É muito fácil, é só gravar um vídeo pelo celular e enviar para a gente pelo aplicativo WhatsApp. Você pode enviar também pelas nossas mídias sociais, pelo Facebook e pelo Twitter, tanto do canal do Boi quanto do Agricultura BR. O nosso número do WhatsApp é o 67996562266. Os vídeos que a gente receber vão estar nas edições especiais da semana que vem do Agricultura BR 3 anos. E os autos de infração por descumprimento por vazio da soja, eles aumentaram no estado de Mato Grosso do Sul na última safra. É o que nós vamos conferir agora na reportagem de Miriam Valadares. Em Mato Grosso do Sul, o período do vazio sanitário da soja se encerrou no dia 15 de setembro.
Por 3 meses, os fiscais agropecuários percorreram 73 municípios, registrando 102 autos de infração por falta de cadastro do produtor, 40 autos por descumprimento ao vazio sanitário. E foram 26 equipes, que percorreram 73 municípios do estado, foram 6.294 propriedades fiscalizadas e 143 autos de infração lavrados. Tá? A maioria deles por falta de cadastro, tá? Sendo que apenas um deles era plantio de soja ou condução de plantio de soja durante o período do vazio sanitário. Tá? O que demonstra um pequeno aumento, um aumento de 6% com relação à última safra. Tá? Esse aumento, eu dedico ele a aumento dos critérios de fiscalização e também algum produtor ali que teve dificuldade para controlar a soja que germinou. Na última safra, foram 2.589.000 hectares cultivados com soja no estado. Nesta temporada, o sojicultor deve ficar atento às mudanças. As duas últimas novidades que foram publicadas na Lei 5.025, agora no último mês de setembro, foi a proibição da soja sobre soja, ou a soja safrinha, e a calendarização do plantio da soja, que hoje ele pode ser feito, o plantio da soja no estado do Mato Grosso do Sul somente pode ser feito do dia 16 de setembro até dia 31 de dezembro. Essa janela de semeadura é onde o produtor pode fazer o seu plantio. É por conta de várias pesquisas da Embrapa, das fundações, demonstram que o plantio mais cedo limita a resistência do fungo aos fungicidas já disponíveis. Tá? Assim como a medida de proibição da soja safrinha, também aquele plantio de soja sobre soja permite que o fungo permaneça no campo e atinja as próximas safras. Então, por isso, as duas restrições. Atenção para os preços da soja no Brasil. O destaque da vez é a região centro-oeste do país, que nas últimas 2 semanas registrou leve baixa para a cotação da saca do grão. A gente começa mostrando o estado de Goiás, que em 15 dias teve recuo de 0,8% no preço. Lá atrás, no dia 20 de setembro, cotação da saca no estado era em média de R$ 60 a saca. No dia 25, alcançava R$ 60,50 e mantinha este preço assim até o dia 27 do mês. Esta semana, a soja em Goiás começou a segunda-feira negociada a R$ 60,70 a saca, reflexo ainda da alta do dólar no Brasil no fim da semana passada. Com o decorrer da semana, o dólar foi perdendo força e a cotação do grão também. Nesta quinta-feira, dia 5 de outubro, o preço da saca da soja em Goiás já é de R$ 59,50. A mesma situação é vista para Mato Grosso do Sul, que no acumulado destes últimos 15 dias registra perda de 0,5%. Veja só, o valor sai dos R$ 60 a saca no dia 20 de setembro, vai para R$ 60,50 no dia 25 e para R$ 61 no dia 27 do mês. Aquele dia foi o valor de maior valorização para a soja em Mato Grosso do Sul, pico de preço no acumulado destes dias. De lá para cá, houve recuo, com o dólar recuando também. A segunda-feira desta semana, dia 2 de outubro, já registrou o valor de R$ 60,75 e esta quinta-feira traz o preço de R$ 59,75 para a saca da soja em Mato Grosso do Sul. No Mato Grosso não é diferente, a janela de oportunidades que o dólar mais alto criou no Brasil na semana passada já começa a diminuir. Cotação da saca do grão nesta quinta-feira, dia 5 de outubro, vamos ver no gráfico, já é de R$ 55,75, queda de 0,8% no decorrer de 15 dias. Preço no Mato Grosso, na média, no dia 20 de setembro era de R$ 56,25. Até o dia 25 se manteve assim e no dia 27 subia para R$ 56,50. Esta semana abria com a força do dólar mais alto. O preço da saca da soja em Mato Grosso era de R$ 57. No decorrer da semana, o dólar foi perdendo força, assim como nos demais estados, e a soja caiu. R$ 55,75 é o valor desta quinta-feira para a soja no Mato Grosso.
E o Agricultura BR destaca agora os negócios com soja na Bolsa de Chicago, que nesta quinta-feira sobem. Juliana, sobe acima de 1%. Temos aqui as posições sendo negociadas no mais curto prazo. Novembro vem com alta de 1,17% a $9,69 por bushel. Janeiro ganha 1,18%, vem a $9,80 o bushel. Março, 9,89 por bushel, com alta de 1,15%. E maio, $9,98 mais 50 o bushel, com elevação de 1,13%, recuperação importante para os negócios com soja na Bolsa Norte-Americana. O dólar comercial vem agora subindo no Brasil frente à moeda brasileira. A cotação chegou a oscilar na manhã desta quinta-feira, mas neste momento sobe em relação aos negócios de ontem. Leve alta de 0,09%, com a moeda vindo cotada a R$ 3,13 mais 5. E com essas informações a gente encerra aqui mais uma edição do programa para você. Muito obrigada pela companhia e a gente se vê na próxima. Este é o Agricultura BR. A inteligência e a transparência do agronegócio sempre com você. A todos uma ótima tarde. Voltamos na terceira edição às 17h20. A nossa inspiração vem do campo. É pura terra. O que vemos, estimamos, nossa crença maior vem dela. Está nas áreas de soja, milho, café, aonde o produtor puder trabalhar. E também na tecnologia, máquinas, colheitadeiras e tratores. Os números, o mercado, o clima, todos eles estão aqui. Para o melhor entendimento do que acontece no agronegócio. Agricultura BR, 3 anos. Obrigado, produtor brasileiro. Semana que vem, o Agricultura BR completa 3 anos no ar. Você que esteve com a gente nesse tempo e quer mandar um recadinho para o programa, participe mandando um vídeo. E nós queremos a sua participação, que é muito simples. Nós queremos uma filmagem, você trabalhando aí no campo, na sua fazenda, na sua propriedade, com aquilo que você faz diariamente. É muito fácil, é só gravar um vídeo pelo celular e enviar para a gente pelo aplicativo WhatsApp. Você pode enviar também pelas nossas mídias sociais, pelo Facebook e pelo Twitter, tanto do canal do Boi quanto do Agricultura BR. O nosso número do WhatsApp é o 67996562266. Os vídeos que a gente receber vão estar nas edições especiais da semana que vem do Agricultura BR 3 anos.